Ao longo dos séculos, os seres humanos têm procurado na medicina tradicional por substâncias que possam melhorar a força, o desempenho e até mesmo retardar o envelhecimento. No século 30, a comunidade científica começou a se interessar por essa busca. Tudo começou quando perceberam que a castração em animais resultava em alterações físicas significativas. Foi então que os pesquisadores descobriram que os testículos produziam um hormônio conhecido como testosterona, responsável pelas características sexuais masculinas. A partir desse momento, iniciaram-se diversos experimentos, como a ingestão ou injeção de extratos testiculares de alguns animais para obter os benefícios desse hormônio. A pesquisa continuou avançando, até que um hormônio sintético conhecido popularmente como anabolizante foi desenvolvido e se tornou amplamente conhecido. Foi nessa época que os atletas começaram a perceber que os esteroides anabolizantes aumentavam sua massa muscular e melhoravam o desempenho, tornando-se populares nos esportes nos quais a força e a recuperação muscular são essenciais, como no fisiculturismo, levantamento de peso, boxe, ciclismo, beisebol, futebol, entre outros. Eu sou Gabriel Souza e hoje irei explicar para você como que ele funciona no corpo humano, sem julgar se ele é bom ou ruim, apenas demonstrar o seu funcionamento. Então, se você vai começar a fazer a utilização do mesmo, é bom que você entenda como que ele funciona. Mas antes, vamos à terminologia correta dele. Esteroides anabolizantes androgênicos. A palavra esteroides refere-se a compostos orgânicos formados por vitaminas e hormônios que possuem uma estrutura de 4 anéis e 17 átomos de carbono. Por outro lado, o termo anabolizante significa promover o crescimento, especialmente o crescimento muscular através da hipertrofia. O androgênico refere-se ao efeito dessas substâncias no desenvolvimento e manutenção das características masculinas, como voz profunda, crescimento de pelos faciais, entre outros. Geralmente, quando ouvimos a palavra esteroides, associamos às substâncias químicas produzidas em laboratórios. No entanto, é importante destacar que nosso próprio corpo é capaz de produzir esteroides. Um exemplo é o colesterol, que é um precursor de hormônios esteroides como a testosterona e o estradiol, que são hormônios masculinos e femininos. As versões sintéticas produzidas em laboratório são amplamente utilizadas para melhorar o desempenho físico, especialmente no desenvolvimento muscular. É recomendado que o seu uso seja feito com cautela, sob supervisão médica, onde o uso inadequado dessas substâncias pode resultar em diversos efeitos colaterais e problemas de saúde. Os esteroides anabolizantes têm sido usados na medicina para tratar uma variedade de condições. Além de problemas hormonais como a baixa produção de testosterona, eles também são utilizados para melhorar a saúde em geral. Isso envolve o tratamento de condições relacionadas à perda de massa muscular, humor deprimido, redução do desejo sexual, queda de cabelo e até mesmo em doenças graves, como câncer ou AIDS. Existem geralmente 4 formas de administrar hormônios esteroides anabolizantes. Isso inclui comprimidos, injeções, géis e adesivos. No entanto, géis e adesivos são menos comuns devido à baixa absorção e biodisponibilidade. Comprimidos também possuem baixa biodisponibilidade, podem causar danos ao fígado, uma vez que a testosterona é metabolizada no fígado. A forma mais conhecida e eficaz de administrar é por meio de esteroides injetáveis, que garantem uma melhor absorção e biodisponibilidade. No que diz respeito aos esteroides anabolizantes, eles ajudam aumentando a síntese de proteínas musculares e reduzindo o tempo de regeneração muscular. Isso significa que o corpo terá um aumento no tempo de síntese de proteínas, resultando em maiores fibras musculares e ganho de massa muscular. Além disso, os esteroides anabolizantes reduzem o tempo de recuperação, permitindo que a pessoa treine com maior intensidade e com menor tempo de intervalo. É como ter mais trabalhadores construindo uma casa e descansando em menos tempo, o que acelera o processo de construção. Ao injetar a testosterona, ela precisa de um transportador para circular pelo sangue, e essa função é desempenhada por uma proteína chamada globulina. Enquanto circula, a testosterona se liga a enzimas que quebram as ligações, liberando-a no sangue. Quando a testosterona chega ao músculo, ela penetra na membrana celular e se liga ao receptor androgênico presente no citoplasma. A partir desse momento, eles ingressam no núcleo, se unem ao DNA e copiam suas informações genéticas, iniciando a produção de proteínas, fazendo assim todo o seu trabalho para te deixar monstrão. Outra forma de ficar monstrão também é deixando o like no vídeo, assim eu te ajudo a crescer e você me ajuda também. O uso dela é benéfico quando a dose é utilizada semelhante à fisiológica, ou seja, a quantidade naturalmente produzida pelo organismo.
No entanto, nem tudo são flores quando utilizadas para fim estético, pois as doses utilizadas são muito maiores do que a fisiológica, levando aos efeitos colaterais, o que varia dependendo de fatores como genética, substância, quantidades e gênero. Entre os homens é comum ocorrer acne, calvície, diminuição do apetite sexual, ginecomastia, hipertensão e problemas hepáticos, entre outros. Nas mulheres pode ocorrer crescimento de pelos faciais, alterações menstruais, aumento do tamanho do clitóris, problemas com a voz como engrossamento irreversível, entre outros. Esteroides anabolizantes foram criados para tratar pessoas com problemas hormonais, especialmente aqueles com doenças. Porém, quando pessoas saudáveis começam a usá-los sem necessidade, isso interrompe a produção normal de hormônios, causando um desequilíbrio no corpo. O nosso corpo regula a produção de testosterona naturalmente, baseado em suas necessidades. Então, como que o nosso corpo sabe a quantidade certa a ser produzida? Em média, um homem comum geralmente produz entre 50 a 75 mg de testosterona por semana. O controle da quantidade de testosterona sintetizada é realizado pela comunicação entre o hipotálamo, que libera hormônios que estimulam a glândula pituitária, o que faz ela liberar hormônios gonadotrofinas. Esses hormônios chegam aos testículos e estimulam a síntese de testosterona a partir do colesterol. A testosterona é então liberada no sangue e transportada por proteínas até as células-alvo. Quando a testosterona é usada de forma exógena, ou seja, através de drogas, o mecanismo natural de produção é alterado. O hipotálamo não recebe o sinal de que é necessário para produzi-la, podendo levar à atrofia e diminuição de tamanho dos testículos. Teoricamente, era para ocorrer a disfunção erétil. No entanto, isso não ocorre, já que a testosterona é administrada externamente, suprindo o hormônio necessário. Entretanto, quando a produção de testosterona exógena é interrompida, podem ocorrer problemas. Mas vamos continuar com o raciocínio. Quando a testosterona chega aos músculos, ela tende a produzir mais massa muscular. Existem outras vias metabólicas em nosso corpo, como a enzima 5-alfa-redutase. Essa enzima converte a testosterona, mantendo as características secundárias masculinas como voz grave, cabelo facial, ombros largos, entre outros. Se a pessoa for geneticamente predisposta à queda de cabelo, tendência a ter acne, por exemplo, isso pode ocorrer também. É muito comum experimentar esses efeitos colaterais. Além disso, nosso corpo possui enzimas como a aromatase. Talvez você já tenha ouvido falar que a testosterona pode ser aromatizado. Basicamente, a enzima aromatase converte a testosterona em estradiol, que é um hormônio feminino. Quando o estradiol está presente no sangue e interage com o receptor de androgênio, por exemplo, nas glândulas mamárias, pode ocorrer a ginecomastia. Esse é um dos efeitos colaterais mais comuns ao usar esteroides anabolizantes. E isso ocorre devido a um desequilíbrio gerado por excesso de testosterona, que é convertido em DHT, ou estradiol. Por essa razão, ao usar um ciclo de esteroides, geralmente são combinados com outras substâncias para prevenir a aromatização. Por exemplo, o estanozolol, que tem como objetivo melhorar a hipertrofia muscular e também evita a aromatização. Como explicado anteriormente, quando se faz o uso de esteroides, os testículos param de produzir testosterona. Provavelmente, ele está prejudicado. Portanto, quando se interrompe a administração da testo, o corpo tentará produzir novamente e enviará os sinais mencionados anteriormente. No entanto, devido à atrofia dos testículos, eles não liberam a testosterona, o que requer uma terapia de recuperação. Essa terapia de recuperação envolve o uso do hormônio gonadotrofina crônica humana, que tem uma função de despertar os testículos novamente. Geralmente, durante o pós-ciclo, essa terapia é realizada para reativar o eixo hormonal. Por outro lado, quando o corpo para de produzir testosterona após um ciclo anabólico, há o risco de perder os ganhos alcançados. Isso ocorre porque antes tínhamos a testosterona através do uso de substâncias químicas, mas quando paramos de administrá-la, o corpo não a produz mais. Se não realizarmos uma terapia pós-ciclo, corremos o risco de perder esses ganhos. Mesmo assim, a terapia pós-ciclo pode ter efeitos colaterais, como a sensibilização dos testículos. A decisão de usar esteroides anabolizantes é pessoal e depende de vários fatores. No entanto, os benefícios devem ser comparados aos riscos envolvidos. Mas não há uma resposta definitiva, pois cada caso é único. Além disso, tem que levar os aspectos psicológicos frequentemente negligenciados. Lembrando que, ao depender de esteroides, terão que continuar usando-os para manter os resultados.
Parar o uso resultará na perda da massa muscular conquistada, podendo afetar negativamente a perspectiva pessoal e o bem-estar mental, levando muitos a continuar usando as substâncias por longos períodos, aumentando os riscos e os efeitos colaterais. Em geral, a maioria das pessoas não precisa recorrer a esteroides, onde originalmente essas substâncias eram usadas por atletas profissionais de alto nível em competições para melhorar a estética corporal. Se você quer resultados satisfatórios, isso pode ser alcançado melhorando a saúde, o desempenho e a forma física de maneira natural, por meio de treinamento consistente e nutrição adequada. O uso de esteroides não garantirá que alguém se torne um fisiculturista ou atleta de elite. É fundamental priorizar o treinamento e a nutrição antes de considerar o uso de substâncias químicas. Se você gostou do vídeo, aproveita e se inscreva no canal. Siga também no Instagram. Lá eu posto dicas, posto tudo sobre o canal, entretenimento e muito mais. Bora pra cima, clã! Vamos manter a constância no treino, na alimentação adequada, que um dia a gente consegue alcançar o tão sonhado shape. Vamos que vamos fazer acontecer. Bem.